Olá, Gera Podcast está de volta, hoje trazendo a médica campinense Annelise Meneguesso. É Meneguesso mesmo? Meneguesso. Então, me fala o que é que uma médica linda dessa, com competências, que a gente tem essa referência muito boa, está distribuindo competências e talento numa esfera que não é na Paraíba, é para o Brasil. É assim que eu entendo, como membro, você é membro titular ou suplente do Conselho Federal? Eu sou atualmente conselheira suplente, né, do Conselho Federal de Medicina, meu titular é o Dr. Adriano Sérgio. E o que me leva é que eu sempre participei do movimento estudantil médico. Sim. Fui uma representante de Campina Grande para vários eventos com direito a voto, inclusive da Associação Brasileira para o Estudo da Medicina. Fiz parte da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, do DA, do DCE, da UFPB, que depois virou o UFCG. Então, sempre gostei muito dessa pauta. Da política estudantil, né? Exatamente, envolvendo a medicina, Sim. defendendo os interesses dos médicos. Como médica, você atua em que setor? Você é especialista do quê? Sou médica endocrinologista, professora da universidade, amo a minha especialidade, fiz em Campina Grande, Sim. É um grande centro de E endocrinologia. se mantém por lá. Aí, você falou, curioso, você falou que é suplente, e o suplente Isso. tem atuação que não seja na hora da impossibilidade do titular? Diferente de deputados, né, de vereadores, que o suplente não tem atuação, no Conselho Federal de Medicina tem atividade judicante. Eu criei a Câmara Técnica de Endocrinologia, que não existia. Eu tenho uma atuação marcante como suplente, principalmente nas comissões de assuntos políticos e de análise de projeto de lei, mas o suplente ele não tem direito a voto. Então, quando a gente entende o Conselho Federal de Medicina como órgão regularizador, normatizador da medicina, o suplente não vota essas regras. E quer dizer que é por uma questão de voto a diferença, né? Exatamente. Me fale, como é que anda a medicina na Paraíba? Bom, a gente tem uma diferença entre Conselho Federal e Conselhos Regionais. Sim. Nós temos hoje em dia 575.930 médicos no país, 12.357 no estado da Paraíba, e a gente sabe que sempre pode melhorar. Temos visto que o Conselho realmente é composto por pessoas que estão lá há anos, há décadas. Zona de conforto, né? Ficou ali, chegou e ficou. Uma renovação é muito importante, né? A renovação de ideias, é projeto nosso, renovar pelo menos 25% da diretoria, porque quem decide é a diretoria, os titulares votam. Houve uma renovação recente de alguns membros que foi uma coisa boa, mas eu acredito que não está nos top 10 conselhos mais atuantes do país. A gente precisa realmente tirar do médico paraibano aquela imagem que o Conselho Regional só quer que ele pague aquele boleto da anuidade. Isso. Né? E precisa realmente fazer mais por esse médico, se mostrar mais presente na defesa das causas de interesse desse médico e não ficar só falando, né? Você falando aqui com essa desenvoltura toda, eu enxergando em você uma médica, mas eu vejo sempre como representante da medicina, desses conselhos médicos. As mulheres não se apresentam como deveriam, se colocar à disposição para ficar como titular, suplente, o que for, nessas instituições, como na política, que se reclama muito, se criou até cotas, né, para ter que ter mulher, tal, não sei o quê. É assim também no Conselho? Também é assim, por incrível que pareça, já se falou nisso. Nós temos que ter mais mulheres ter cotas. Eu não. Existe uma coisa chamada mérito. E a gente tem que entender que vivemos um cenário em que há mais médicas do que médicos no país inteiro. E mais aqui, médicas do que médicos. Do que no sexo masculino. Então, assim, as mulheres são maioria, e aqui na Paraíba também, mas não existe tanto essa representatividade feminina na atividade conselhal. Será a primeira vez que a Paraíba terá uma conselheira titular do sexo feminino. Bom, a gente está falando aqui em regime de eleição, não é eleição partidária. Quando é que vai ser a eleição para decidir quem são os conselheiros federais da Paraíba na área médica? Isso, estamos na reta final, agora no dia 6 e 7 de agosto. Nossa gestão... Semana que vem. Semana que vem, nós já temos alguns frutos, e um desses frutos da nossa gestão foi a eleição 100% online. A gente tinha muita abstenção porque o médico sair de casa, sair do consultório, ir lá no conselho, votar. Hoje do seu celular você já vota ali. Tudo.
tudo, né? Aliás, esse online entrou em todas as áreas e graças a Deus. Me fala uma coisa, Nelise, qual o grande desafio que você tem pela frente? Vamos dizer que você seja eleita. Qual é o desafio, qual é a bandeira que você vai levar? Bom, eu tenho algumas bandeiras, né? Continuar minha luta, que eu já tenho em relação à abertura indiscriminada de escolas, lutar por um projeto de lei que eu ajudei na construção, o PL 2294 de 24, que é o exame de proficiência, como um exame de ordem, né? Sim. Que os advogados têm. O médico jovem terá uma atenção muito especial em relação ao meu mandato e é uma pauta minha, isso em todos os aspectos da minha vida. Eu combato veementemente a projetos pessoais de poder. Então, ninguém tem o direito de fazer do Conselho de Medicina, seja ele regional ou federal, algo relacionado a seu projeto pessoal de poder. A gente está ali em prol dos médicos. Eu sempre falo, quem me conhece sabe da minha ideologia, do meu viés ideológico, mas sempre, em todos os aspectos, nesses quase 5 anos, a ideologia pessoal ficou abaixo da conselheira, da atuação como da Parece que as conselheira. pessoas tomam gosto e não querem largar o osso, como diz popularmente aí, né? Mais ou menos isso. Exatamente, eu coloquei como proposta e vou lutar por ela. É bem importante, nós temos 22 propostas. Sim. Todas 22 essas... é proposta que só. Para exercer essas propostas em quanto tempo? Em 5 anos. Sim, dá para exercer. Agora, não foram propostas que eu fui dormir e acordei sonhando com aquilo. Não. Deixa eu perguntar logo uma. Como é que você vê o número de vagas oferecidas no mercado da Paraíba, por exemplo? A gente está trabalhando com Paraíba, para novos estudantes de medicina. Não tem... eu só vejo assim as formaturas, né? 80, 90, todo o semestre está saindo gente. E aí, é gente demais não é médico demais não? Não só na Paraíba, no Brasil inteiro. E essa abertura indiscriminada de escolas, que é uma bandeira minha, que eu trabalho veementemente em relação a isso, nesse combate, a gente não tem como intervir. A primeira coisa que a pessoa tem que saber, eu quero ser conselheiro. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma ciência de quais são as competências do Conselho Federal de Medicina. Seria muito bom se a gente pudesse entrar numa faculdade regular. E fala umas 3 ou 4 aí, assim, bem fortes. E fechasse. Das competências a gente Sim. normatiza, né? Então, a normatização, por exemplo, nós definimos, eu sou uma das autoras das novas regras de publicidade médica que mudou a maneira como o médico se comunica. Tinha muita ética, né? Antes, tinha assim, muita rigidez, rigidez, muita exigência. Mais de 10 anos a outra resolução. Então, nós passamos 3 anos debatendo, assim, de forma rotineira, para que pudesse sair essa resolução de Pão Filho para todos nós. Nós comemoramos muito quando saiu o manual, porque foi um trabalho árduo. Flexibilizou. Muito, flexibilizou muito. O Conselho Federal de Medicina também tem outras resoluções em relação a tratamentos. Eu sou relatora do uso de esteroides anabolizantes para finalidades estéticas, né, que foi vedado porque não houve na literatura um benefício acima do risco em relação ao seu uso. Então é um órgão de normatização, mas a gente pode sim intervir. É bem polêmico no Congresso, é bem polêmico. A gente pode sim intervir. Nós temos uma boa relação com os outros poderes, mas eu vou lutar para uma ampliação ainda maior dessa atuação, porque apesar de nós termos muita boa vontade, quem tem a competência legal para intervir, por exemplo, fechando uma escola médica, realmente não é o Conselho Federal de Medicina, né? É o Executivo e também ações do Legislativo. Federal, né, no caso. Exatamente. Me fale também da questão do aborto. Eu quero que você fale olhando ali para poder ter ênfase mesmo, né? Me fale sobre o aborto. Essa questão do aborto começou a ser discutida com mais força no Brasil. Sempre existiu discussões, né? É verdade, porque se trata de contra a vida. Mas eu acho que nos últimos tempos a coisa ficou mais forte. E eu queria saber um posicionamento seu a respeito. Bom, eu sou uma defensora intransigente da vida. Sempre fui. E a gente sabe que essa discussão do aborto, ela não é à toa. É uma agenda que vem se cumprindo. Ideologia de gênero, né? Então é uma agenda que ela tem método. E eu sou contra qualquer tipo de interferência nas obras de Deus na nossa vida. Então, eu não consigo... não entra na minha cabeça uma mulher que pensa a possibilidade de assassinar o seu filho dentro do seu próprio ventre. Obviamente, eu não estou falando aqui sobre as questões legais, né? Estupro, anencefalia ou risco da mãe.
Não é isso, são situações legais e que realmente a gente não vai intervir em relação a isso. Mas o que querem é banalizar mesmo o assassinato de inocente. Eu estive no Senado a convite do senador Eduardo Girão para defender essa pauta. Eu não negocio essa pauta, de que alguns valores a gente não negocia. Esse é um deles. Eu vou defender a vida enquanto vida eu tiver e desde a sua concepção. Olha só, a gente vai um pequeno intervalo, mas volta já já, viu? Tem mais aqui a Annelise, doutora Annelise Menegues. Eu vou aprender esse nome. Até já. Hoje a gente está de volta com o Gera Podcast e aí lembrando a vocês algo assim muito especial, né? Que nós temos que ter à mesa todos os dias. Eu digo isso com a carta de quem gosta de tomar café. Café na Paraíba e no Brasil é São Brás, né? Você sabe muito bem disso e a gente fica aqui nesse papo com a doutora Annelise Menegues, candidata a membro titular do Conselho Federal de Medicina, com representação, claro, da Paraíba, lá em Brasília, nas decisões, no palco das decisões. Me fale de uma questão que toda eleição de classe, eu vejo na OAB isso, o povo passa 2 anos sem pagar, quando chega de última hora começa todo mundo a pagar ou alguém a pagar. Como é que é a questão da mensalidade, a anuidade, o que for do Conselho Federal? É caro? Como é que funciona? O que é que se tem direito? É oneroso, né? Não é uma anuidade barata, mas a nossa gestão ela conseguiu trazer alguns benefícios, como por exemplo, os médicos eles têm certificado digital gratuito. Então já vamos pensar uma forma de abater essa anuidade. Para usar em quê? Porque o certificado digital é para usar à distância, para dar celeridade às documentações, é isso? Exatamente. E nós propiciamos, né, a telemedicina e um grande ganho do Conselho Federal de Medicina nessa gestão foi a prescrição eletrônica. Então, você está com infecção em qualquer lugar, manda para o seu médico de forma gratuita através da plataforma da prescrição eletrônica do CFM, ele manda a receita do antibiótico, às vezes esse era um complicador, remédio. né? A pessoa está lá no Rio Grande do Sul precisando, tem uma medicação que para receber teria que ir a um médico lá, quando tem um médico cá e o cá sem poder dar a facilidade de se comprar a medicação. Agora está resolvido. O CFM resolveu, ainda faltam as receitas azul, amarela, mas isso ainda vai se resolver. Então, assim, temos o programa CFM+, que foi idealizado pelo Dr. Adriano Sérgio, que é o meu conselheiro titular. É um clube de benefícios, que está muito no começo, ainda precisa expandir, também é nosso objetivo expandir mais o CFM+, para ser um retorno dessa anuidade. Mas também é a minha proposta, né, falei sobre as 22 propostas, a redução de alguns tipos de anuidade. Né? Primeiro, eu combato... Tem mais de uma? Tem. Por exemplo, aqui a gente é bem pertinho do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Se eu quiser dar plantão no hospital no Rio Grande do Norte, eu tenho que pagar uma anuidade no CRM do Rio Grande do Norte, que a gente chama de inscrição secundária. Eu combato veementemente isso porque eu moro no estado em que as cidades são muito próximas dos estados diferentes. E aí eu tenho que pagar 2 anuidades, então eu sou a favor da isenção da anuidade da inscrição secundária e também a gente vê muitos vínculos empregatícios utilizando o PJ. Sim. E eu constituo um PJ, eu mesma, Annelise, já constituí exclusivamente para exercer o meu trabalho. Aliás, é outra coisa polêmica, médica, né? A história do PJ, esse caminho pelo PJ, né? Exatamente. Institucionalizou mesmo. Eu acho que é um caminho sem volta, infelizmente. Eu também tenho algumas ressalvas, mas aí eu faço para poder exercer o meu trabalho. Claro. E eu tenho que pagar. Conta. Também uma anuidade. Então eu sou completamente contra. Se a finalidade é exclusivamente o exercício da medicina, não tem sentido você fazer essa dupla cobrança para o médico, né? Também sou a favor de um abatimento para aquele médico que está em formação na residência médica. Falando em dinheiro, eu sou totalmente a favor, vou lutar por uma bonificação de forma remunerada mesmo dos preceptores. São aqueles médicos que ficam com os estudantes durante o internato ou então ficam com os médicos durante a sua formação na residência médica. Então, uma bonificação a mais
para esses servidores do hospital, porque eles estão ensinando ali a prática de forma mais intensa. E eles precisam ser bonificados. E eu quero deixar uma ressalva aqui. Foram 22 propostas, mas foram analisadas... Eu vou querer saber mais, viu? Exatamente, mas todas elas, como eu estava dizendo no bloco anterior, eu não fui dormir e acordei com elas. Nós analisamos uma a uma, tanto viabilidade como nós conseguiremos executá-las. Então a gente sabe que são viáveis e a gente sabe o caminho para a execução de cada uma delas. Bom, que foi adquirido nesse momento de atuação em Brasília. Exatamente. Os caminhos foram por lá. A gente estava falando sobre a questão do PJ e tal, e aí PJ, não sei por que eu viajei para Brasília. Essa atuação em Brasília fez com que você passasse a conviver muito no Congresso Nacional, com políticos, com pessoas que têm interferência nas gestões, na gestão da medicina no Brasil. Como é chegar lá, paraibana, de Campina Grande, sem mulher, né? Tem um bocado de coisa aí. Mulher, de chegar sem ser política, sem ser política com mandato, naturalmente. E desbravando caminhos, gabinetes e ser escutada, o melhor. Como é que é isso? É um caminho que a gente vai trilhando, né? Eu acredito que a experiência ela vai levando a isso. Nada mais natural que com a experiência que eu adquiri como conselheira suplente, eu pleiteasse a titularidade no Conselho Federal de Medicina. Não vou dizer que é fácil. Uma mulher do interior da Paraíba, né, ser ouvida, mas eu sempre me mantive muito firme em todos os meus posicionamentos, nos meus valores. E respeito a gente não pede, a gente conquista. Foi conquistando respeito, fui conquistando espaço e hoje tenho uma atuação não só dentro do Conselho Federal de Medicina, mas também no Congresso Nacional. Fruto do nosso trabalho em Brasília. Então, e aí você sempre fala, conselheira suplente, o titular vai ser candidato a titular também, vai estar disputando com você, como é que é isso? O doutor Adriano Sete teve 2 filhos durante a nossa gestão e aí resolveu dar reprodutor. uma pausa. A pessoa vai viver os filhos. No futuro eu acredito que ele volte, mas não, está nos apoiando, é muito importante o apoio dele. Quando eu decidi sair candidata, foi a primeira pessoa a falar com ele, foi com ele. Paralelamente ao meu marido, foi quase assim no mesmo momento. Eu vou conversar com o Adriano agora porque eu estou pensando em sair candidata. Porque realmente é muito importante a opinião dele. Aí, outra pergunta, bem relativa à eleição de terça-feira, porque finalmente a gente está conversando aqui, é uma oportunidade de informar. Você é candidata a conselheira titular, suplente, quem é? Doutora Vanessa Rolim, uma otorrinolaringologista que tem uma grande atuação na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, professora da Universidade Federal de Campina Grande, conhece todas as dificuldades, todas as credenciais dos médicos do sertão, porque é muito fácil a gente ficar apontando, alguém contando algo que está acontecendo com o médico da ponta. Sim. Tanto eu quanto a doutora Vanessa, você falou, você vai muito em Brasília, eu atendo em 10 municípios, atendo no SUS, atendo na rede privada, então... Eu sou organizada. Esse milagre passa por onde? Na organização. Realmente eu sou organizada e eu sei o que sente o médico da ponta. Eu lido muito com médicos jovens, eles realmente terão um papel especial durante o meu mandato, se sair vitoriosa, porque são muitas as dificuldades, infraestrutura, vínculos empregatícios precários, saúde mental desses jovens, isso é e perseguição de onde a gente menos espera, como por exemplo, de alguns conselhos regionais. Muito bem. Aí, quem vota em Annelise já está votando... Em Vanessa. É assim que funciona. Exatamente. Quantas candidaturas tem? Quantas chapas? Na Paraíba nós temos 2 chapas. A nossa é um CFM para todos. Sim. Todos os médicos do nosso estado. Do litoral ao sertão. Homens, mulheres, de ideologia mais à esquerda, de ideologia mais à direita, nós estamos lá para representar todos de forma Não existe distinta. política partidária, e sim a política pela boa medicina, Exatamente, o nosso partido é a medicina, é a causa médica. Muito bem. Vai acontecer terça-feira, se toma posse imediata, como é que funciona isso para poder a gente saber da atuação, quando começará? As eleições, como eu já falei, são 100% online, Sim. De 8 da manhã às 20 horas, 6 e 7 de agosto, terça e quarta. E quem sair vitorioso vai assumir o mandato no dia 1º de outubro desse ano já. Sim, logo. Né? Isso é muito bom, muito bom. Primeiro ato, eleita,
e tomando posse, qual vai ser? Discutir a questão da anuidade, da ausência de inscrição secundária, porque é uma coisa que a gente já tem que ver para o próximo ano, se a Sim. gente conseguir, ótimo. Para poder fazer senão, orçamento, inclusive, uma tem que previsibilidade, né? Tem que estudar a viabilidade. Isso. Né? Então, é realmente fazer um estudo de viabilidade da isenção da anuidade secundária e daquele PJ que é realmente constituído exclusivamente para o exercício da medicina. O conselho tem sede em João Pessoa ou funciona em Campina Grande? O conselho regional é em João Pessoa, mas a gente tem delegacia em Campina Grande. Tem delegacia, então atua lá também. online, está tudo resolvido, né? Não, o médico não precisa ir até o conselho, de casa, do seu consultório, né? Do hospital onde você está dando plantão. Muito bem. E o mandato são de 2 anos? São de 5 anos. 5 anos, sim. Exatamente. Então, realmente dá para desenvolver uma política, né? Todas as propostas, elas são executáveis. Fizemos estudo de viabilidade de execução. Bom, a gente falou só do que é bom, do que vai realizar, do que tal. Quais são os problemas mais terríveis que tem dentro da medicina na Paraíba? A gente sabe que quase que a gente repete Brasil, mas tem sempre algo muito grave que precisa urgentemente ser visto. Os vínculos precários, né? Os vínculos empregatícios com prefeituras, os colegas... Eu sofri um calote de 6 meses. 6 meses? 6 meses. Denunciei no Ministério Público, estou esperando aí, tem 7 anos. É porque vai acreditando que no mês que vem faz, no tal, e aí... Sensação de impotência, infraestrutura, inacreditavelmente. Nós temos locais de serviço público que a gente chega no consultório, a Anvisa vai lá, vê tudo, é isso, meditão. Mas no serviço público, temos locais que não tem janela para ventilar o ar, não tem refrigeração, não tem uma pia para o médico lavar a mão. Como é que você vai examinar um paciente? Você não tem uma pia ali com um sabão para poder higienizar. Isso na estrutura federal ou estadual e municipal? Principalmente estadual e municipal. As estruturas federais, os nossos hospitais federais precisam melhorar? Precisam. Claro. Precisam de investimento? Precisam. Mas ainda é muito melhor. Obviamente temos centros de referência, centros que funcionam muito bem, mas se a gente olhar, analisar como um todo, a gente precisa de uma fiscalização melhor nas condições, né, de trabalho desses médicos. A gente precisa olhar melhor para a questão da saúde mental dos nossos colegas. É um número não irrisório de suicídio entre os nossos colegas, então precisamos trabalhar essa questão também. A questão dos vínculos empregatícios, que fica mais com o sindicato. Algo que me chama muito a atenção e também a nossa proposta, a criação de um observatório de violência contra os profissionais de saúde. A gente fica muito exposto. Quer dizer que tem uma incidência muito grande? De violência? Sim. Muito. Recentemente tivemos uma colega que foi agredida em Aroeiras, muito. Tanto pacientes alcoolizados, drogados, às vezes Sim. que uma revolta por uma situação que ele vai transferir a culpa daquela situação no colega que está ali trabalhando. É Isso. muito comum, a gente precisa, não tenho dados porque não existe esse observatório, a gente precisa pensar nisso e propor delegacias de combate ao crime contra profissionais de saúde, não só médicos, mas um todo. Outro ponto importante é o exercício ilegal da medicina. A gente tem, por exemplo, optometristas que fazem o papel de oftalmologistas. O optometrista não é médico. Então, o conselho ele precisa atuar de forma mais eficaz nesse papel. Mas o conselho pode atuar no optometrista? Mas não. Eu acho que justificava o Ministério Público. Né, por conta da falta de médicos. Né? Existe falta de médicos hoje no Brasil? Não existe falta de médicos. 575.930, nós temos 2,81 médicos por habitantes no país. Nós estamos acima de países desenvolvidos. Na Paraíba é 3,1 médicos por habitante. É mais do que a média nacional. Obviamente, nós temos problemas de interiorização desses médicos. É difícil o colega que quer ir para os rincões. E por quê? Eu já ia esquecendo de falar a minha principal bandeira que eu defendo desde o primeiro dia como conselheira suplente. Sim. E que esse meu acesso ao Congresso, que foi construído ao longo desses anos e que vai melhorar, porque eu vou ser conselheira titular, então você tem uma atuação mais importante no Conselho Federal de Medicina, o plano de cargos e carreira para o médico. Nós não temos isso, então o médico não quer ir para o rincão. É muito comum, e é quase que já encerrando, porque o nosso tempo está ficando exíguo, que tem
umas teses, né, que as pessoas lançam na rua, assim, olha, entrou no curso de medicina, está com a vida garantida. Sai do curso de medicina, já tem emprego, já vai ganhar. Teve um tempo que era só 10 mil reais, 10 mil reais. Hoje 10 mil reais não está valendo essas coisas mais, né? Para estar um médico destinando a vida para tomar conta de 10 mil reais com tanta entrega, né? Porque é a entrega que é maior do que a remuneração. É assim mesmo? De forma alguma. Hoje nós temos filas de colegas esperando vagas em plantões. Sim. Obviamente você é bem remunerado, porque o médico ele não trabalha ali aquelas 8 horas no dia. São plantões de 12, 24 horas. Então tem um custo, e não só o custo de você estar lá, mas o custo de você estar lá e deixando de estar com a sua família, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos. Então, se a gente analisar, nem o a melhor dinheiro remuneração pagaria. é a melhor. Mas é uma opção de alguns colegas. Isso. E eu respeito. Infelizmente, esses números exorbitantes que a gente até chegou a ver no passado não são mais uma realidade. A tendência com a abertura indiscriminada de escolas é que esses números caiam ainda porque é mercado, né? E o mercado ele se autorregula. Então, quanto mais escolas, mais profissionais, menor vai ser a remuneração desses colegas. Outro ponto importante é a educação financeira. O médico não entende de educação financeira. É porque ninguém nasce sabendo de tudo. E é um ponto, mas é um ponto que a gente precisa ensinar para os nossos jovens recém-formados. Também é uma bandeira. Quando eu falo médico jovem, eu falo nisso também, a questão da educação financeira, porque ele sai dando um plantão atrás do outro, às vezes posterga a especialização médica, e aí quando vai fazer lá na frente, aí já não tem mais tanto tempo, já perdeu aquele ritmo de estudo. Isso é muito ruim. Bom, eu fiquei aqui já pensando nessa política de trabalhar de educação financeira, que realmente é algo que todo profissional precisa ter, né? Para poder as coisas funcionarem, porque ninguém nasce aprendendo tudo. Quem já sabe de tudo, que não é todo mundo, claro, ou quase ninguém, aí se dá bem logo, no instante resolve só fazer aquilo que rende alguma coisa. Bom, eu fiquei aqui analisando essa atuação em tantas posições, né? Na posição na ponta, aqui em cima para decidir, no dia a dia de conviver com os seus pacientes, e aí e como condutora dos processos no Conselho Federal. O Conselho Federal atua em Brasília. O governo federal tem conflitos com o Conselho? Como é que se resolve essas questões? E a outra pergunta que eu quero fazer, lá atrás e não muito lá atrás, existiu um programa do governo estimulando a chegada de médicos de fora, né? Esses médicos foram embora? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, vou começar pela segunda pergunta. Isso. Médicos que muitos não tinham o CRM, o registro no Conselho Federal de Medicina. Isso. Se eu quiser morar nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, eu preciso ser registrada, né, pelos órgãos de lá. E aqui estavam aceitando esse programa. Foi muito danoso para a saúde da nossa população, porque nem todos os profissionais eram médicos. Então, nós defendemos de forma incisiva o Revalida. Você quer atuar no nosso país? Vamos lá. Então, faça uma prova, prove que você é médico, você tem capacidade de cuidar da saúde da minha população, da população brasileira. Simples assim, isso. Simples assim. Em relação à convivência com o governo federal, quem pleiteia um cargo no Conselho Federal de Medicina, além de conhecimento em gestão, além de conhecimento do que acontece na ponta, tem que ter uma experiência, né? E isso eu trago comigo, e tem que saber as competências do Conselho Federal de Medicina que estão abaixo do governo federal, então a gente acaba dependendo, eles têm a caneta, como costumam falar. E algumas vezes há, sim, intervenção ou tentativas de intervenção. Recentemente nós tivemos o decreto assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, quando ele estava no exercício da presidência, um médico, anestesiologista, e assinou um decreto para intervir, reduzindo a paridade entre as entidades na Comissão Nacional de Residência Médica, um dano imensurável à formação dos nossos especialistas. A convite do deputado Nicolas, nós organizamos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, debatemos esse tema, e esse debate ele foi se expandindo a ponto de que depois o vice-presidente pelo menos trouxe de volta a paridade. Ainda pode melhorar esse decreto, a gente espera que com o diálogo mas o caos foi revertido.
Foi, o principal foi revertido. E tem gente que defende a intervenção do governo federal para a escolha das especialidades que devem receber bolsa. E aí eu quero ser endocrinologista, mas o governo não acha interessante eu fazer endocrinologia, quer que eu faça pediatria, que eu não tenho aptidão, mas é o que está dando bolsa de residência. Eu vou acabar escolhendo uma especialidade que eu não tenho aptidão, mas porque o governo quis que eu fizesse. Eu sou totalmente contra e vou lutar contra isso de forma incisiva. Muito bem, boa sorte. Tomara que você seja eleita realmente e que possa realizar os 22 itens de sua proposta de gestão na atuação como conselheira titular do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu não posso garantir que vou realizar porque eu preciso da votação do plenário, mas eu posso garantir que eu vou lutar com unhas e dentes para que sejam aprovados. Alguém tem que tomar atitude, né? O resto pode vir atrás, não tem problema. Obrigado pela sua presença aqui. E o Gera Podcast está terminando, você vai ficar aí com essa delícia de entrevista e a gente volta na próxima semana.